Olá você que acompanha mais um Papo com Gestor, eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney. Esse é o primeiro Papo com Gestor do mês de junho e, obviamente, junho veio depois do trágico mês de maio na Bolsa, né? Tivemos o pior mês do Ibovespa desde setembro de 2014, queda de quase 10%. Uns dias a gente ganha, nos outros dias a gente aprende, né? E para quem não aprendeu na teoria ou acompanhando nossos vídeos aqui no Papo com Gestor, teve que aprender na prática a importância de ter produtos descorrelacionados na sua carteira de investimentos para ter uma carteira diversificada. E a gente vai falar de um desses produtos hoje no Papo com o Gestor. Eu estou aqui com o Fernando Cortes, ele que é Head de Sales da Schroder. A Schroder tem 2 séculos de história, uma empresa sediada em Londres, 700 bilhões de dólares em ativos sob gestão espalhado em 27 países. Está há 2 décadas no Brasil, né? Dá mais de 20 anos aqui no Brasil. E a gente vai falar do Schroder Liquid Alternatives. É um fundo que ele busca, ele tem entre 10 a 15 estratégias diferenciadas focadas em retorno absoluto real. O Fernando vai explicar muito mais sobre essas estratégias aqui, mas o bacana do fundo é que ele tem uma baixíssima correlação com os produtos, principalmente os fundos multimercados brasileiros, né? Historicamente ele tem 0,3 de correlação em relação aos fundos multimercados. Em outras palavras, ele não anda na mesma toada dos fundos multimercados que tiveram um baque aí no mês de maio, não tinha como ser diferente com um mês tão negativo com o Brasil. Bom, Fernando, primeiramente, seja muito bem-vindo. Acho que o programa num timing perfeito para falar da importância de ter esses produtos diversificados. Mas antes de falar do fundo, conta um pouquinho da sua história na Schroder, quanto tempo você está lá e como é legal ter trazer essa percepção, porque é uma empresa completamente globalizada. Como que o investidor, como é que os clientes de vocês estão olhando para o Brasil nesse momento, né? A gente até falou com o Celeno uns 3 meses atrás, era um outro Brasil, né? Agora a gente está em junho, aí um Brasil bem diferente. Primeiro, obrigado pelo convite, Thiago. Prazer estar aqui contigo hoje. Eu acompanho o canal, acompanho as entrevistas, são sempre conversas bem interessantes. Acho que a de hoje também vai ser. Espero que sim. Eu estou na Schroders há 11 anos, sou responsável pela área comercial aqui no Brasil. A Schroders, como você bem mencionou, é uma empresa efetivamente global de gestão de recursos. Nós fazemos a gestão de mais de 700 bilhões de dólares globalmente, em diversos mercados, desenvolvidos, emergentes, assim como no Brasil também. São escritórios espalhados em 27 países. E uma plataforma de produtos lá fora bastante ampla, né? Hoje, dos 700 bilhões de dólares sob gestão, aproximadamente 40% em produtos de renda variável, mais ou menos 30% em renda fixa, e o restante segregados em multiativos, que a gente chama lá fora de multi-assets, e alternativos, tanto líquidos quanto ilíquidos. Sim. E a conversa hoje vai ser muito focada na parte de alternativos líquidos, que a gente consegue acessar hoje, o investidor qualificado consegue acessar hoje através de um veículo local gerido pela Schroders aqui no Brasil. É legal você já ter levantado a bola sobre o investidor qualificado. O fundo está disponível nas plataformas de investimento, na XP Investimentos inclusive, uma aplicação inicial de R$5.000, mas por ser um fundo que tem aplicação 100% no mercado internacional, ele tem que ser enquadrado como investidor qualificado, certo, Fernando? Perfeito. Bom, vamos falar então um pouco da estratégia do fundo. Quando tem lá na descrição 10 a 15 estratégias diferenciadas, tem uma parte em fundo quantitativo, retorno absoluto real, o foco das estratégias, mas o principal é como que o fundo, utilizando essas estratégias, ele consegue se descorrelacionar do resto da indústria de fundos do Brasil? Ótimo. Acho que vale a pena, um pouquinho antes de eu entrar nas estratégias específicas, na composição da carteira, voltar um pouco para o plano de fundo que fez com que a gente trouxesse esse tipo de estratégia aqui para o Brasil, né? E ela está muito focada na diversificação de ativos, né? A gente sabe que o mercado brasileiro hoje, ele principalmente quando comparado ao mercado global, ele é um mercado bastante restrito, tanto o mercado de renda fixa quanto o mercado de bolsa, e aí e renda variável nem se fala, né? A renda variável hoje do Brasil, bolsa brasileira, representa 1%
da renda variável global. Sim. Quando a gente olha os nossos índices aqui de renda variável, a gente tem entre 300 e 400 ações listadas na Bolsa, mas com liquidez mesmo, esse número chega perto de 100, se não menos. Então o número de alternativas líquidas que a gente tem aqui no Brasil, ele é bastante restrito. E as estratégias geridas aqui no Brasil, como não poderia deixar de ser, elas acabam carregando uma correlação alta entre si. Né? Vamos olhar um pouco os fundos multimercados que a gente tem aqui no Brasil, que são os fundos que têm liberdade para operar nos principais mercados. Quais são esses? O mercado de juros, o mercado de renda variável, bolsa e o mercado de câmbio, principalmente. Né? Que são fundos que têm gerado um retorno muito bons ao longo principalmente dos últimos 5 anos, track record muito forte, mas a correlação entre eles acaba sendo alta porque eles operam nesses mesmos mercados. Então, a gente sentiu, poxa, existe uma demanda latente por produtos que possam sim ser competitivos, sob o ponto de vista de performance em relação ao custo de oportunidade Brasil, vamos colocar CDI aqui na conta, mas também que gerem um benefício da diversificação para o nosso investidor. E a Schroders, como casa global, poder trazer estratégias diferenciadas lá fora, empacotadas através de um veículo local, em reais, com proteção cambial, no ambiente absolutamente regulado pela CVM aqui no Brasil, faz total sentido. E aí, pensando nas estratégias que a gente pode trazer no Brasil, hoje a gente tem, só contextualizando, a Schroders já tem 6 feeder funds aqui no Brasil, né, que vai desde ações long only, global equities, até o nosso fundo de liquid alternatives. E esse fundo, em especial, ele tem 3 principais pilares. Né? O primeiro deles é prover diversificação de estratégias e gestores. Eu vou dar um pouco mais de detalhe nisso a seguir. 2, propiciar uma eficiente relação risco-retorno para o investidor brasileiro, ou seja, buscar geração de alfa, geração de retorno, mas com nível de risco razoavelmente controlado. Certo. E por fim, que talvez seja o pilar talvez dos mais importantes aqui, é a baixa correlação com as principais classes de ativos aqui no Brasil. E a gente consegue observar isso de forma muito clara, considerando o histórico de retornos e comparando com as principais classes de ativos no Brasil, seja a Bolsa, seja a renda fixa, seja os fundos multimercado aqui brasileiros. Então são 3 aspectos muito importantes. Legal. Ok, e no que esse fundo investe? Né? Como é que está a carteira desse fundo? Como o próprio nome diz, Liquid Alternatives, eu estou comprando lá fora fundos da minha prateleira de alternativos líquidos. São todos fundos domiciliados em Luxemburgo, seguem o arcabouço de UCITS, ou seja, bastante regulado, transparência, limites de concentração de ativos e liquidez. Né? Esse fundo tem liquidez semanal, o fundo local aqui. E ele acessa estratégias tanto do mercado de renda variável, como fundos long short, long bias, no mercado de renda fixa, fundos com perfil de retorno absoluto, tanto em mercados desenvolvidos como mercados emergentes. Eu posso comprar desde títulos soberanos até moedas e títulos corporativos. E uma outra parcela que a gente chama aqui de parcela de diversificadores. E aí eu estou entrando com fundos quantitativos, fundos sistemáticos, de trend following, fundos que operam de forma sistemática o mercado de ações long short norte-americana e até estratégias mais macro, podendo operar taxa de câmbio, podendo operar taxa de juros, em diversos mercados do mundo. Eu estou falando de mais de 100 mercados sendo operados por esses fundos quantitativos que fazem parte também da nossa carteira. Hoje, a Schroders, dos 700 bilhões aproximadamente sob gestão, 25 bilhões estão alocados em estratégias de alternativos líquidos. E aqui tem uma outra informação que é super importante. Parte da minha plataforma de alternativos líquidos ela é gerida por gestores externos. A Schroders possui hoje uma das maiores plataformas de gestores externos em UCITS globalmente. São hedge funds super condecorados, pedigree efetivamente muito alto, gestores de long short de ações, fundos quantitativos, que somente a Schroders possui a distribuição desses fundos globalmente, em caráter de exclusividade mesmo. E esse fundo local propicia ao investidor qualificado brasileiro acesso a esse tipo de estratégia. Estou falando de gestores de track record de 15, 20 anos de gestão. Quantos gestores no Brasil talvez a gente conte na mão, ou menos isso, né? Gestores com 20 anos de track record. E lá fora você tem diversos casos. E a gente consegue dar acesso a esse tipo de estratégia através de um veículo local. Né? Acho que esse é o grande
pano de fundo que fez com que a gente trouxesse essa estratégia para cá no final de 2016. E essa estratégia veio para cá no final de 2016, mas ela já existe há quanto tempo, mais ou menos? E qual o histórico dela, tanto de rentabilidade quanto de os fundos, medida de risco dela? Claro, claro. Os fundos investidos, todos na média, têm 10 anos de track record ou mais. E são fundos que entregam, na média, de 6 a 10% ao ano, com uma volatilidade lá fora, né, dos fundos, isso tudo medido em dólar, de 4% a 7%, 8% anualizado. Né? Obviamente que antes do lançamento do fundo, nós rodamos o track record dele já redeado de volta para reais. Né? Então, o que a gente encontrou ali? Um excesso de retorno frente ao CDI de 3 pontos percentuais ao ano, num nível de risco bastante satisfatório. Estou falando de uma volatilidade média de 3,5 anualizada. E quando a gente observa o track record do fundo já aqui no Brasil, ele tem rodado no nível de risco por volta de 3%. O que coloca hoje ele na banda inferior, até frente aos outros feeders disponíveis no mercado, e frente aos multimercados locais também numa banda de volatilidade mais inferior. Né? E como é que está composta a carteira hoje desse fundo? Né? 60% da alocação em fundos que atuam no mercado de renda variável. Mas esse é um ponto importante. São fundos com perfil de retorno absoluto, majoritariamente fundos long short e long bias em ações, tanto em mercados desenvolvidos quanto mercados emergentes. Então, é uma parcela que está buscando muito mais alfa do que beta. É uma parcela pouco direcional de bolsa. Eu estou buscando ali retorno absoluto. Então, 60% da carteira em fundos de ações long short, bem diversificado do seu ponto de vista geográfico. Tá? Sim. O restante é dividido mais ou menos de forma igualitária entre renda fixa, também renda fixa diversificada do seu ponto de vista geográfico, então a gente tem ali estratégias em mercados desenvolvidos e em mercados emergentes, mescladas, e o restante na nossa parcela de fundos sistemáticos. Ali eu tenho trend following e eu tenho fundos quantitativos, que no Brasil, dadas principalmente as limitações que a gente tem no Brasil do ponto de vista de liquidez e tamanho do mercado, são estratégias que são virtualmente impossíveis, não vou dizer impossíveis, mas é muito difícil de serem colocadas em prática no mercado restrito como o mercado brasileiro. E lá fora você tem belíssimas opções de fundos quantitativos com track record de 10 anos ou mais, entregando retorno absoluto aos seus cotistas da ordem de 10% anualizado, de forma extremamente diversificada. E o que é importante é que essas 3 grandes porções que a gente tem no fundo, né, a renda variável não direcional, a renda fixa, retorno absoluto e quantitativo, elas guardam entre si correlações baixas. Obviamente que não são correlações estáticas, elas variam de acordo com o momento de mercado, mas desde o início do fundo são correlações todas abaixo de 0,5, ou seja, um nível de correlação baixo. Então, o portfólio em si já é um portfólio bastante diversificado. E ali eu estou acessando setores da economia global que o investidor brasileiro, ao se investir num fundo 100% brasileiro, doméstico, não tem acesso. Então, é um fundo que tem que ser encarado como um componente estrutural de diversificação do seu portfólio. Né? E os benefícios de diversificação que a gente consegue obter com isso estão aí. O nível de correlação do fundo, vamos falar com as principais classes de ativos aqui do Brasil. Né? Todas as correlações, seja com bolsa, seja com renda fixa CDI, ou mesmo uma renda fixa quando medida por um IMA geral, por exemplo, com o IAB, são todas correlações abaixo de 0,4. São correlações bem baixas. Lembrando que em cenários de estresse, essas correlações podem ser até negativas, que é o melhor benefício que o cotista poderia ter. E você estava mencionando sobre maio, né? Se a gente pegar os 2 últimos maios, esse ano e o ano passado, fatídicos, né? Foram meses de muita volatilidade no mercado brasileiro. Se a gente olhar maio de 2017, o que aconteceu com as principais classes de ativos aqui no Brasil? A Bolsa cedeu mais de 3%, os fundos multimercados locais, quando medidos pelo IHFA, né, da Ambima, que é na verdade uma média, né, dos fundos multimercado, esses fundos caíram por volta de 1,5%. Né? E o nosso fundo bateu 100% do CDI, né, no mês de extrema volatilidade. Então, o benefício de diversificação está aí. Outro exemplo que a gente teve de cenário de estresse,
novembro de 2016, por exemplo, em que a Bolsa Brasileira foi afetada por um evento externo, que foram as eleições norte-americanas, 10 de novembro, né? No dia seguinte às eleições, os mercados ficaram meio paralisados, né? Nada aconteceu. E depois veio uma realização muito forte. A Bolsa Brasileira caiu 3,5%, se eu não me engano, algo próximo a isso, nesse dia 10. E os multimercados também caíram, na média, retornos negativos, né? E o fundo rendeu exatamente CDI. Né? Em maio deste ano, agora, né? Evento super recente, volatilidade muito grande no mercado brasileiro. A correlação não foi negativa, como nos outros dois eventos que eu citei agora, mas o nosso fundo foi praticamente flat, foi levemente negativo, foi 0,3 negativo, quanto o mercado, na média, a Bolsa, a gente viu o que aconteceu, foi o pior mês durante muito tempo de Bolsa. Sim. Os fundos multimercado, na média, também apresentaram retornos negativos e o nosso fundo foi praticamente flat, levemente negativo. Ou seja, o benefício de diversificação, nos momentos que você mais precisa, estão ali. Eu acho que esse é um ponto super importante. E é legal ter não vou falar que é legal ter um mês que a Bolsa cai 10%, né? Mas a gente fala tanto aqui no Papo com o Gestor, como em outros programas do InfoMoney, da importância de você ter um portfólio diversificado. Claro. Mas é muito difícil você vender a capa de chuva num dia que está 40 graus e ninguém está vendo uma nuvem no céu, né? Mas infelizmente são nesses eventos que as pessoas falam, poxa, se eu tivesse um produto diversificado, eu poderia estar protegido. Só um dado, só para contextualizar, né? Mês de maio do ano passado, né, foi o Joesley Day, né, quando saiu o vazamento das conversas do Temer com o Joesley, a Bolsa até teve o primeiro circuit breaker da década, o Ibovespa. E agora, em maio de 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros, que teve todas as consequências que ainda estamos tendo, né, e culminou até com a demissão do Pedro Parente. E o fundo, no ano passado, conseguiu dar 100% de CDI, que deve ter sido na faixa entre 0,7% e 0,8%. No mês, né? No mês. E agora, em maio de 2018, ficou praticamente flat. Muito, muito bom. Você tem quanto foi em maio de 2018 dos fundos multimercados agora? São dados super, super recentes, né? A gente fez uma análise muito, muito rápida dos principais players. De novo, não são dados oficiais de HFA, por exemplo, a gente precisa esperar isso aí, mas no geral, acho que a indústria sofreu e vários fundos devem ter apresentado retornos negativos, sim. Certo. Bom, de novo, o que faz parte do jogo, né? Eu acho que isso vale mencionar, né? A gente está num cenário hoje de juros mais baixos, a gente espera que esse juros se mantenha nesses patamares por mais tempo. O investidor que quer buscar retornos superiores nesse ambiente, ele parte para alternativas mais arriscadas, alternativas de volatilidade, de níveis de volatilidade mais alto, como tem os multimercados aqui brasileiros que têm feito isso de forma muito bem sucedida. Por sinal, eu sou cotista de fundos multimercados aqui no Brasil, mas também sou cotista do meu fundo de investimentos exterior, que eu acho que faz total sentido para diversificar. Mas esses fundos, como próprio característica, têm um nível de volatilidade mais alto. Então, o investidor, para chegar desse ponto até esse ponto, não vai ser uma linha reta. O caminho provavelmente vai ser dessa forma. Então, isso faz parte do jogo. E por isso mesmo faz sentido no ambiente de volatilidade maior, de nível de juros mais baixos, de maior volatilidade, você ter a sua carteira mais diversificada. Acho que esse é o principal ponto. Até quando você falou era uma demanda latente, não é o primeiro fundo, vamos dizer, descorrelacionado que a gente apresenta aqui no Papo com o Gestor, mas a gente viveu uma época que esse juro em um dígito é algo inédito no Brasil, né? Vamos torcer para que, dependendo do resultado da eleição, esse juro continue em um dígito, pelo menos até o final do ano que vem, né? Mas o fato é que a indústria de fundos está tendo que ter uma movimentação para dar um retorno interessante para o seu cotista. E produtos como esse acabam entrando nessa linha, né? Outro ponto que é interessante, né? E eu mencionei que, de forma geral, os fundos 100% domésticos, né, eles guardam uma correlação alta entre si pelos motivos óbvios, né, operarem nos mercados, nos mesmos mercados e de tamanho relativamente restrito. Agora, o que é interessante é que as estratégias internacionais, os feeder funds disponíveis aqui no Brasil, por operarem globalmente em mercados distintos, e aí a sua gama de estratégias e posições ela é gigantescamente maior, os fundos guardam correlações entre si baixas.
Então, você consegue ter um portfólio, mesmo de FIDEs internacionais, com 2, 3 nomes, mais otimizado do seu ponto de vista de correlação, de diversificação, do que quando você tenta fazer isso com ativos 100% domésticos. Sim. Né? Então, acho que essa é outra característica que é super importante. Bom, para finalizar, acho que o ponto, acho que para mim, pelo menos, que é o que mais me preocupa e que eu sempre gosto de abordar quando vem uma gestora globalizada aqui, é como que o estrangeiro está olhando para o Brasil hoje. Só contextualizar, né? Em fevereiro, quando o Celeno veio aqui, ele trouxe uma visão, não vou dizer super otimista, mas era um cenário, a Bolsa tinha acabado de ter uma alta de 11%, o dólar estava super controlado, a Selic estava em queda livre, ainda continuando seu ciclo de queda. E agora a gente está num mês de junho que ele começa após o pior mês da Bolsa desde setembro de 2014. A Selic, que alguns apostavam até que podia ir para 6, parou no 6,5. A greve dos caminhoneiros, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto, tanto fiscal quanto na atividade, tanto até no resultado das eleições. Fed pode acelerar a alta de juros, enfim, são tantos eventos que estão colocando uma nuvem na cabeça dos investidores. E como é que o investidor estrangeiro está olhando para isso para o Brasil? Assim, a gente está preocupado demais ou, de fato, existe uma mudança de percepção para o Brasil também para quem está olhando de fora? Legal, ótimo. Vou tentar ser objetivo. Né? A Schroders possui fundos com posição em Brasil, seja na renda variável, seja em renda fixa. Hoje a gente tem aproximadamente 10 bilhões de reais investidos em bolsa local, que faz com que a Schroders seja um dos principais players aqui do mercado de renda variável. Então, acho que posso dividir contigo a visão desse time em relação ao mercado. Fato é, né, do início do ano para cá, se a gente observar o comportamento dos ativos, Bolsa voltou mais ou menos para o patamar onde estava. A renda fixa também teve uma bela correção. Ajustado ao carrego, dá para dizer mais ou menos que estava no mesmo patamar. Acho que a grande correção veio por ponto de vista do câmbio, né, que efetivamente destoou daí. Isso, obviamente, faz com que as projeções e posicionamentos dos nossos times globais sejam rebalanceados, né? Só que é importante dizer que os nossos times, eles olham o Brasil e analisam o Brasil principalmente contra os principais peers emergentes. Diferente da gente que está aqui olhando o Brasil e 100% o Brasil, a visão deles de posicionamento é sempre relativa. Como é que está o Brasil frente aos seus principais mercados emergentes? O time de renda variável, por exemplo, para decidir a alocação, ele segue um modelo quantitativo, tá? Levando alguns parâmetros, principais parâmetros quantitativos para tomar essa decisão, que vão desde crescimento de PIB, taxa de juros, nível de risco medido por moeda, situação fiscal, indicador de preço, momento. Com base nisso, a gente ranqueia os principais mercados emergentes quantitativamente. Como é que está o Brasil hoje nesse posicionamento vis-à-vis aos recentes eventos? A gente está no meio desse quadro. São 24 países emergentes. O Brasil está na 12ª posição. Então a gente está no meio. Isso indica o quê? Um posicionamento neutro em Brasil. Não é um posicionamento underweight, em que eu estou resgatando, saindo, excluindo meus recursos do Brasil, mas é um posicionamento neutro. A gente ainda vê sim uma perspectiva positiva para crescimento. O crescimento de PIB foi ajustado recentemente para 2,75. A gente acredita sim num cenário estrutural de juros mais baixo. Isso sim deve beneficiar a economia. Mas sim é um ponto de atenção. Eu acho que essa neutralidade que a gente tem, do seu ponto de vista de posicionamento, é sim um ponto de atenção. E assim, para o investidor estrangeiro e para a gente, Schroders como casa global, o que seria triggers aí para a gente eventualmente partir de uma posição neutra para uma posição talvez under em Brasil, como a gente teve lá no início do ano, né? Em que a gente estava num posicionamento um pouco mais otimista para o Brasil. Eu acho que é principalmente posição fiscal do Brasil e a continuidade ou não das reformas estruturais que a gente precisa. E, obviamente, você tem um fator ali que é super importante nessa equação, que são as eleições. Então, e esse é um cenário extremamente incerto ainda. Então, você tem pelo menos os próximos 2, 3 meses no mercado nessa expectativa do que vai acontecer antes de efetivamente ter um posicionamento ou traçar um cenário mais preciso. Bom, você já está na Schroders há 11 anos
Então não vai ser o primeiro... Talvez vai ser a eleição mais importante que você vai acompanhar lá dentro da Schroders, com certeza, mas pelo seu histórico lá dentro, o investidor espera o resultado da eleição para começar a se posicionar, ou isso a gente já pode começar a ver alguma gradualidade nessa movimentação conforme a corrida ficar mais acirrada ou mais perto do final? Eu acho que no mundo da gestão ativa, sempre bom a gente conseguir antecipar movimentos, né? Seja no investimento em renda fixa, seja no investimento em renda variável. E a gente, como gestão ativa, sim, a gente tenta antecipar esses movimentos. O fato é que hoje, no estágio em que a gente está atual, ainda é muito incerto para se fazer isso. Talvez tomar o risco agora, no estágio atual, talvez seja um pouco precoce. Então eu enxergo esse posicionamento mais neutro continuando por pelo menos mais 1, 2 meses, até a gente ter um cenário um pouco mais claro e tomar posições um pouco mais estruturais. Aqui. Ou seja, ele está neutro porque está muito cedo para tomar um risco de um bom cenário, mas também está muito cedo para você Exatamente, sair. exatamente. No geral, as projeções foram reajustadas um pouco para baixo, na média, mas ainda é um cenário construtivo, tá? Mas é um ponto de atenção, é um posicionamento mais neutro. Legal. Bom, vocês já vieram aqui em fevereiro, voltaram em junho, espero que em novembro a gente esteja otimista de novo quando vocês voltarem para cá. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença aqui. E, bom, sucesso com a estratégia do Schroders Liquid Alternatives. Muito obrigado, prazer, conte conosco sempre que puder. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Papo com o Gestor. Na semana que vem tem mais uma entrevista aqui no canal. Um abraço!